Bem, olá, bom dia. Dando continuidade aqui à nossa conversa que nós começamos na semana passada, né, sobre a Revolução Científica Moderna, e foi uma mudança muito radical, né, comparado com o que se tinha anterior a ela, né, com o modo de pensamento, o modo de produção de conhecimento e a própria visão de mundo, né? E o que nos interessa aqui nesse curso em especial é como é que isso mudou radicalmente a configuração da percepção do corpo, né, do olhar sobre o corpo. Né? Pensar o corpo medieval é visto numa determinada perspectiva, né? Na Idade Moderna já começa a ser visto de outra perspectiva, literalmente, né? Uma perspectiva matematizada, né? E ali nasce, né, um pensamento científico que cada vez mais se fortalece, né? Ele nasce naquele momento, né? Ali século XVII, né? E mais adiante, alguns pensadores, alguns filósofos já começam a perceber que aquela empolgação, né, do iluminismo, né, aquele frisson, aquela certeza, né, aquela busca de uma verdade científica que assim, era uma proposta de um mundo revolucionário que a ciência iria mudar as relações humanas, e algumas pessoas já começaram a perceber que aquilo ali também tinha problemas, aquilo ali também, né, a ciência, como sempre, né, ela apresenta muitas vantagens, né? Espera só um minutinho que eu vou desligar a máquina aqui, que ela acabou de começar a centrifugar. Só um minuto. Vou parar aqui a gravação e já volto. Bem, desculpa aí, que da aula de casa tem dessas coisas, né? De repente a máquina começa a centrifugar do nada. Mas, voltando aqui, né, eu estava falando de uma certa empolgação com as possibilidades que a ciência apresentava e também a percepção por parte de alguns pensadores, né, dos limites dessa ciência, dos problemas que ela poderia acarretar e de outras possibilidades de olhar o corpo, né, nesse cenário, né? E aí eu vou pegar alguns filósofos do romantismo alemão para falar de uma perspectiva que eles adotam, né, de uma educação pela arte, né, de uma valorização da arte, né, também não em detrimento, mas de uma forma crítica a um olhar excessivamente empolgado com a ciência, né? Eles colocam a arte como uma outra linguagem possível para entender o mundo, entender aquele momento, e acabam produzindo um outro olhar sobre o corpo também, sobre as relações. Então, é o que nós vamos trabalhar um pouco hoje, né? Para começar, eu vou pegar essa imagem aqui do Fragonard, né? Essa imagem, assim, hoje, boa parte da aula, eu vou trabalhar com o texto da História da Beleza, do Umberto Eco, né? E o Umberto Eco, nesse livro, ele fala dessa pintura, né? E coloca o período romântico, né, o romantismo, como um período também exageradamente otimista, né? E ele fala, vou pegar uma citação do livro dele aqui, ele fala que, em geral, apresenta-se o século XVIII como um todo racional, coerente, um pouco frio e distante. Mas essa imagem, ligada ao modo como o gosto contemporâneo percebe a pintura e a música dessa época, é decididamente infundada. Deveríamos, mais verossimilmente, tentar pensar e representar o século XVIII, né, como o século de Rousseau e Kant, mas, ao mesmo tempo, de Sade e da guilhotina. Então, é um século onde aconteceram alguns avanços, né? Você tem ali tem Rousseau, tem Kant, né? Mais adiante você tem ali a Revolução Francesa, mas também é o século da guilhotina, também é um momento de outras forças atuando, né? E tem uma imagem clássica do Goya, né? Do Francisco de Goya, que é uma gravura, né? É uma série de gravuras. Essa exposição já teve aqui no Rio, e essa gravura veio para cá, né?
O nome dela é O Sono da Razão Produz Monstros, né? E é uma pintura, uma gravura clássica do Goya, né, que ele fala justamente disso, né, do quanto o sonho, o sono, né, essa utopia, esse lugar imaginário da razão, ele também traz alguns problemas, né? E quem aponta para isso, né, em algum momento, são os filósofos do romantismo, né? São, né, desse romantismo alemão que eu vou falar daqui a pouco, né? Tem um filme que eu gosto muito, que é um filme do Kubrick, do Stanley Kubrick, né? Que ele pega justamente esse período do romantismo. Eu acho que ele é uma perfeita tradução, né, disso que o Humberto Eco falou agora, né, dessa, dessa dicotomia, né, desses pares opostos, né, algo excessivamente romântico, algo excessivamente trágico também, e mórbido, e não tão moralista assim, ao mesmo tempo, né? Esse filme, o Barry Lyndon, o personagem principal, o Barry, ele é um cara que ele sai, ele é não chega a ser um nobre, é um cara, né, de uma família com poucas posses, né, não tem muito poder, muitos recursos, né, mora num lugar afastado, está longe do centro de poder, e esse cara, por uma série de uma sequência de fatos inusitados que acontecem na vida dele, ele acaba ascendendo socialmente, vai parar na corte, né? E aí o Kubrick mostra assim, a vida na corte, né? Ao mesmo tempo é altamente, né, luxuosa, altamente, né, romântica nesse sentido, né? De uma beleza extrema, mas ao mesmo tempo um tempo de vilania, traição, de mesquinhez, de mediocridade. É uma coisa assim, as duas coisas convivem no mesmo espaço e na mesma família, inclusive, né? Então é um retrato bem interessante. E nesse filme o Kubrick ele não usa luz artificial, né? Ele faz um filme inteiro só com luz natural. Ele pega câmeras muito potentes, ele compra câmeras da NASA, inclusive, ele compra câmeras de observatórios de astronomia para captar o mínimo de luz possível. Ele constrói as cenas com a luz que seria a luz do ambiente do século XVIII, que seria uma luz natural daquele momento. Então, ele faz um filme de época assim com a cara da época, né? Então o filme é plasticamente lindo, as cenas das mansões, dos palácios, a cena da aristocracia, né, são muito bonitas. Os jantares, os lugares, né, é tudo muito interessante, muito bem construído. E por trás disso tem o ser humano com toda a sua mesquinhez e mediocridade, né? E o Barry, que no primeiro momento ele ascende socialmente, depois ele entra num processo de decadência física e moral absurda, né? A trajetória do Barry é um negócio muito interessante. E o que parece estar muito longe de nós, né, no período bucólico do romantismo do século XVIII, né, ele é um personagem que facilmente nós conseguimos transportar para o mundo contemporâneo, que tem muitos Barrys, né, rodando por aí, né? Muitas influências que, né, chegam no apogeu e vão para a decadência muito rapidamente, né? Então, quem tiver possibilidade, veja o Barry Lyndon do Stanley Kubrick, é a primeira dica cinematográfica do dia. E o movimento romântico ele se caracteriza principalmente por essa ideia de tempestade e ímpeto, né? De uma coisa de uma paixão, de um furor, de um assalto, né? De uma coisa muito avassaladora, né? Que ele coloca como uma tempestade de sentimentos, uma confusão caótica de sentimentos, um arrebatamento, um apaixonamento, né? Algo muito... é uma explosão de sentimentos, na verdade, né? E uma tradução muito boa disso, né? Ele vai falar da relação do sujeito com a natureza, né? E a natureza aparece como uma força vital, né?
o mundo natural, né? A, assim, a conexão do homem com a natureza, né? Ele fala desse gênio criador, né? Dessa força criativa, né? De uma contraposição à razão suprema, uma idealização suprema, um racionalismo supremo, né? Vocês imaginam o século XVIII com a ciência emergindo e com o racionalismo e o puritanismo e, né, uma série de moralismos ali que, né, acontecendo, e os românticos vão falar de um resgate de uma espiritualidade mais ligada ao panteísmo, de uma exaltação da liberdade, de um desejo de infringir regras, né? O romântico já aparece como um bad boy do passado, ele já é um anti-herói ali atrás, né? Mas que se caracteriza por essa valorização desses sentimentos fortes, desse arrebatamento, desse apaixonamento, né? Dessa paixão pela vida, né? E que se contrapõe ao classicismo e ao conservadorismo. Então, você tem ali uma oposição entre um mundo idealizado, né, de um extremo idealismo e racionalismo, e um outro mundo mais obscuro que faz parte da vida também. E os românticos começam a apontar para isso, né? É também uma ideia de uma busca, né, de uma natureza superior, né, algo que vai além do real, algo que fala de uma norma de bom gosto, né, mas um bom gosto orientado por uma formação estética, né? Eles falam o tempo todo de uma educação estética do homem, né? Vou voltar nisso daqui a pouco, né? Uma valorização dos gregos, né? Não para repetir o que os gregos fizeram, mas repetir aquela pulsão, aquela paixão, aquela força criativa, né? E aquela capacidade, aquela possibilidade de transformar a vida, de transformar, né, o que o Nietzsche vai chamar lá na frente de uma poética da existência, né, de uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida mais intensa, né? Então, assim, eu fazendo essa leitura do Humberto Eco, eu vejo o romantismo mais nessa chave, né? Não na chave da melancolia, que é uma leitura que muitos autores fazem também, mas nessa chave de uma exaltação da vida, né? De uma potencialização da vida. E até a morte, né? Ela não entra, ao meu ver, né, nessa conta da melancolia, ela entra numa conta de uma euforia, de uma paixão pela vida, e a morte, de certa forma, turbina a vida, né? E um autor, né, um pintor, no caso, né, que é uma marca muito forte do romantismo, é o Friedrich, né, que, assim, só abrindo um parênteses aqui, né, no romantismo, não sei qual foi a coincidência que teve ali, que tem vários Friedrichs, né? A maioria dos pensadores são Fredericos ali, né? Tem o Frederico Nietzsche, tem o Friedrich Schelling, Schiller, né? Você tem o Friedrich pintor, tem o Schlegel, são vários Fredericos ali ao mesmo tempo, mas assim, esse quadro, né, ele traduz bem esse ideal romântico, né, desse homem acima da montanha, né, nessa comunhão com a natureza, essa sensação de estar diante dessa vastidão do mundo, né, diante dessa beleza da natureza, né, e é uma característica forte dos pintores românticos esse lugar, né, de uma valorização da sensibilidade, da sensorialidade, né, dessa paixão pela natureza, né, ao contrário dessa visão mais mecanicista, né, racionalista e objetivista das coisas, é uma visão mais criativa, mais apaixonada. Então, a natureza é vista como um organismo, né? Vocês podem perceber que aqui tem um eco do que nós já vimos ali atrás, né, de um racionalismo cartesiano e de um monismo do Spinoza, né? Você tem aqui uma perspectiva muito mais spinozista, num certo sentido, de valorização da natureza, das paixões e dos afetos e das relações. Então, você tem uma contraposição com essa racionalidade científica que está aparecendo ali também, né? E eles falam do divino que está em mim, né? Eu sou a natureza, sou integrado com a natureza, né? O sublime como algo que tem a ver com essa inserção do homem com a natureza, né? Nós vamos ver esse conceito de sublime mais adiante, mas tem essa característica, né? Então, nessa pintura aqui,
também do Friedrich, se vocês abrirem, expandirem a tela aqui, olharem mais atentamente, né, com mais detalhamento, né, se abrir na tela cheia, vocês vão ver que as pessoas estão aqui diante né, de um vale, né, de um espaço aberto, gigantesco, né, e tem ao mesmo tempo, um medo e uma euforia, né? É muito interessante como essa integração, essa dissolução, esse abraço com a natureza, ele tem uma relação com o medo e com a paixão, né? Se vocês olharem aqui, né, ampliada, dá para ver melhor, esse vale tem uma ponte ali, tem algumas pessoas passando em cima da ponte, tem uma caravana passando em cima da ponte. Então você tem um precipício, né? Você tem um lugar de um extremo perigo, né? Que deve dar um medo muito grande de passar por ali, mas ao mesmo tempo a valorização desse arrebatamento, desse apaixonamento, né? De uma vida de aventura, de uma vida com medo também, uma vida que enfrenta os medos, enfrenta os perigos, né? Então, essa relação com o perigo é uma marca importante que ela coloca o sujeito diante da morte mesmo, né? Diante do inusitado, diante do que ele não controla, né? E eles falam desse termo, né? Eles chamam de um anseio, que é um desejo que jamais pode alcançar sua própria meta, porque não a conhece, não quer ou não pode conhecê-la. Um desejo de desejar, um desejo que é sentido como inextinguível, que justamente por isso encontra em si a sua própria satisfação. Aqui também a gente, né, jogando a bola para frente, né, quando o Freud fala do desejo, ele está falando desse conceito, né, romântico, né, desse desejo que jamais se sacia, né? Quando você alcança um desejo, o desejo já foi parar em outro lugar, né? Quando você, né, captura o objeto do desejo, o desejo já vira outra coisa, porque a função do desejo é desejar, né? A função do desejo não é, né, estabilizar, conhecer e ficar, né? A função do desejo é ir aonde o sujeito não está, né? O desejo nunca está onde o sujeito está, né? Ele está além. Então, você tem aqui mais adiante a gente pode depois, né, conversar sobre isso, essa questão do desejo no Freud, que é o que nos move, né? O que move o sujeito, né? E esse desejo vem desse arrebatamento, né? Ele vem de algo que não é controlável, né? O inconsciente não está ali para se submeter a um controle externo, né? E uma marca também do romantismo é uma relação não só com a decadência, no sentido assim, da decadência de algumas ruínas, né, arquitetônicas, mas a beleza da natureza retomando esse espaço, né, a natureza não se submetendo, né, a essa dominação humana, né? Então eles têm essa noção dessa natureza, né, assim, indomável, né? Uma natureza que não se deixa domesticar. Então, esse desejo irrealizável eles falam de um anseio pelo infinito, que é o sentido da raiz do infinito, é algo que deve captar essa relação de uma utopia, de algo desejável, de algo que está além do racional, algo que está num outro plano. E a obra de arte ocuparia esse lugar também, né, de traduzir, né, essa imagem, né, esse lugar de algo impossível em termos racionais, mas que o desejo se coloca lá, né? O desejo impulsiona o sujeito para lá, né? Então, assim, as pinturas românticas, né, elas têm muita relação com a natureza, com as ruínas, com igrejas, com cenas bucólicas, mas cenas grandiosas, aonde o sujeito se vê pequeno diante da força da natureza, né? Então, o Novalis vai falar da poesia, né, como algo que filtra, que se aproxima, né,
dessa verdade, né? Ou de um desejo, de uma magia que só a arte consegue captar, né? Ele fala que a filosofia é magia, mas só a arte capta o absoluto, né? O poeta compreende a natureza melhor do que o cientista, então ele está, né, falando de uma percepção do mundo que ultrapassa o limite da ciência, né? Só abrindo um parênteses aqui, né, hoje é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, né? Por ironia, nós estamos aqui no Dia Nacional da Ciência, falando da ciência, né, de uma certa contraposição à ciência, né? Não negando as vantagens, os benefícios que a ciência traz, aqui não é um discurso anticientífico, pelo contrário, é um discurso filosófico né, que analisa os direcionamentos que a ciência toma, que a ciência assume, né? Então, assim, os cientistas eles podem falar, né, com conhecimento de causa dos problemas trazidos pela ideologia da ciência, pela mitologia da ciência, pelo cientificismo, né, por essa crença absoluta na ciência. Então, a ciência também traz problemas, né? Não se trata não é negacionismo, não se trata de negar a ciência, se trata de falar, olha, nós precisamos olhar a ciência com a maneira como ela é constituída e ver as falhas que estão ali também, né? E os, né, pensadores românticos, né, eles vão o tempo todo apontar para essa dicotomia, né, que principalmente ali no iluminismo, né, você tem uma contraposição entre o que é da ordem do intelectual, do corpóreo, do racional, do sensível, da mente e corpo, da razão e emoção, do refinado e do instintivo, como se fossem totalmente opostos, como se não houvesse possibilidade de conciliar, ou de entender, ou de compreender o mundo nessas duas chaves, né? Uma mais racional e a outra mais emotiva, como se essas duas dimensões fossem inimigas, né? E nós já vimos, né, já aprendemos que essas dicotomias, esses pares opostos são complementares, na verdade. Isso é como dia e noite, luz e sombra, né? Como inconsciente e superego, eles trabalham juntos, né? Não existe um sem o outro, né? Então, um pouco dessa ideia, né, de algo que traz, de certa forma, o temor à noite, lembra, né, que existe o lado obscuro também. Existe um lado obscuro na ciência, inclusive. Então, né, a ciência com fins militares ou com outros fins mercadológicos, a ciência também é problemática. Então, eu estou misturando coisas aqui, falando do romantismo e trazendo aqui para questões atuais, porque os filósofos românticos já apontam para esse limite ali atrás, no passado, né? É interessante pensá-los, né, usá-los para entender, né, como que essa ciência hoje vem sendo questionada já há bastante tempo, né? Porque, ao mesmo tempo, você tem aqueles falam, né, a ruína apreciada exatamente por sua incompletude, pelos sinais que o tempo, né, inexorável lhes deixou, pela vegetação inculta que recobre seus muros, suas fissuras, né, mostrar um lado B, né, de uma ascensão, assim, de uma verdade científica, e hoje, principalmente para quem é do campo das ciências da saúde, né, a ciência ela aparece como, né, um milagre absoluto que vai resolver todos os males, e nós sabemos que não é assim, nós sabemos que ali tem fissuras, nós sabemos que ali tem problemas, tem incompletudes, tem discursos que são equivocados, ou são limitados, ou são problemáticos, no mínimo, né? Então, é interessante olhar para os românticos, né, pensando nisso, né, e pensando como que eles colocam a questão da morte também, né, essa questão né, da potencialização da vida, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, o Hölderlin, ele também fala, né, dessa integração do sujeito com a natureza, num ser com todo, um ser com tudo que vive, no esquecimento de si, no sentimento de pertencimento ao todo, dessa divinização da natureza, né? É algo que, em tempos atuais, né, em tempos de questões ambientais, né, de respeito à natureza, respeito à Gaia, respeito né, a esse organismo da qual nós fazemos parte. É interessante você ver que os românticos já estão falando de uma valorização da natureza
no século XVIII. Né? 300 anos atrás, os caras já estão, né, olhando para os limites da exploração científica, né, de uma ciência que quer controlar tudo, dominar tudo, quer explorar tudo, né? A função principal da ciência, junto ao capitalismo, é explorar, né? E esses caras já estão falando que, olha só, precisamos, né, valorizar essa natureza, precisamos olhar para essa natureza de uma outra forma, nós fazemos parte dela, né? Então, são pinturas, são pensamentos, né? São poesias, vários são poetas, né? São filósofos também, mas o tempo todo você tem essa ideia, né? De uma racionalidade, né? Que passa pela estética, que passa pela educação estética do homem, né? Não é apenas dotar o homem de uma capacidade racional, abstrata de controlar o mundo. É também dotar o homem de uma capacidade de perceber a beleza das coisas e, né, de transformar essa beleza pela educação em liberdade, né, no sentido né, da liberdade existencial, né, de uma liberdade da existência do sujeito, né. O Schiller fala que para tornar o homem racional, preciso torná-lo estético. Né? Então, tornar o homem verdadeiro racional, passar pela capacidade de perceber a beleza na música, na poesia, na arquitetura, nas artes, e não nesse embotamento, né, que é justamente a valorização, né, da objetividade numérica, contábil, mercantil, né, onde tudo se volta para a quantificação da vida, né, e a beleza fica em outra chave, fica, né, num outro lugar. Né? Então, eu peguei vários quadros aqui de pintores românticos, só para vocês terem uma ideia da produção estética deles, além da produção, né, filosófica, né, textual, mas assim, todos eles têm essa mesma perspectiva. Né? O Goethe também fala da natureza viva, né, de uma forma orgânica, uma forma interior, né, e coloca a arte como uma atividade criadora, né, além da natureza, falando da criatividade, da invenção, da potência criadora, e colocando a morte também como um artifício para potencializar e para valorizar a vida. Né? A morte é o que dá sentido para a existência. Né? Eu falando agora, lembrei de uma animação, né, do Soul, não sei se vocês viram uma animação do Pixar, de um filme desse que aparentemente é infantil, mas ele pega um pianista ali que morre, vai lá, e quando volta ele vê que a vida dele estava não estava sendo vivida adequadamente, ele volta para potencializar a vida e se transformar no que ele gostaria de ter sido, no que ele nasceu para ser. Né? É interessante como a morte é o que, né, coloca o sujeito diante da forma como ele vive, né, da forma como ele vive a vida. Então, os românticos também vivem esse dilema. Né? E é um período também de valorização, né, da aventura, do diferente. Né? Você imagina um cara no século XVIII enveredando, né, pela África, pela Ásia, pelas Américas, por outros espaços, né, diferentes, exóticos, né, para o olhar desse europeu, né, que está produzindo isso, e é um mundo totalmente novo. Né? Se é um mundo totalmente novo para nós no século XXI, né, comprando passagem aérea, você imagina para esses caras, né, o que é essa vida fora do padrão costumeiro, do senso comum, né, do cotidiano, da realidade que eles vivem. Então, essa ideia do romantismo também, né, com um lugar dessa fantasia, né, desses sistemas, né, de um outro lugar que potencializa a razão, né, que olha a razão numa outra perspectiva. Né. Então, eles falam que contra o intelectualismo e o mecanicismo do pensamento científico, contra o racionalismo que desvaloriza a criatividade, a sensibilidade, a paixão, a intuição, o romantismo propõe uma poética da existência. Tem uma vida muito mais integrada, né, à natureza, à vida, às pulsões, às paixões e ao desejo, né, não à adequação à norma. Né. E eles trazem essa ideia do sublime, né,
como uma metáfora que conduz à elevação, à ascensão, à altura, né, esse movimento de expansão. Eles fazem uma contraposição do sublime ao belo, né? O belo é aquilo que é bonito, racionalmente bonitinho, organizadinho, é aquela beleza contida, racional, né? E o sublime é o que arrebata, é o que tira o sujeito do centro, né? Ele produz uma catarse, produz ao mesmo tempo um horror, mas algo que é assustador, mas extremamente belo, agradável, né? Apaixonante. Então, ele associa dor e perigo a algo terrível, mas que acorda, né, o sujeito. Né? Ele suscita o prazer que nasce da piedade, do horror, uma paixão desagradável, um risco extremo, ao mesmo tempo prazer. Né? Ou seja, os extremos, né? Eles, né, apontam para esses dois mundos. Né? Nessa imagem aqui também, ampliando, dá para ver os viajantes ali, né, dentro desse vale, dentro dessa montanha, né, tem na beira do precipício ali. Então, é algo, né, para quem já, né, se aventurou por alguma montanha, né, para quem já foi no Corcovado, na Pedra da Gávea ou em algum outro lugar. Né. No Rio de Janeiro é cheio de lugares bons para ter mirantes bons, uns mais comerciais e outros mais inusitados, né, como, né, o mirante do Alto da Tijuca. Você tem lugares que você olha e vê a grandiosidade da vida, do mundo, da cidade. Né? Você se dá conta do quanto você é pequeno, né? Quando você vê essas coisas em outra perspectiva. Né? Então, o romantismo ele é legal para chamar atenção para isso. E o sublime aparece para eles como um objeto perante o qual a nossa natureza física sente os próprios limites, enquanto a nossa natureza racional sente a própria superioridade e sua independência com relação a qualquer limite. Então, é o medo que te fortalece. Né? É o medo, é justamente o perigo que faz com que você valorize a existência e se sinta como, né, o sujeito do teu destino, da tua própria aventura pessoal, o que o Nietzsche vai chamar da poética da existência. Então, né, essa contraposição, ela traz essa dicotomia. E o conceito de sublime no Kant, ele fala desse respeito ao que é grandioso, que vai além da nossa compreensão, né, sentimento de desproporção entre as nossas faculdades sensíveis e o objeto, aquilo que vai além da vida agradável, aquilo que agrada imediatamente. Ele faz uma contraposição a essa ideia de um belo, né, daquele... Né, quando alguém comenta de alguém, né, fala, fulano é bonitinho. O bonitinho é o sem gracinha. Né? O bonitinho é sempre aquele... Né, é bonitinho, é legal, é legalzinho. O legalzinho é horrível, né? Mas é isso, né? O sublime é o arrebatador, é outra coisa, que descompensa o sujeito. Então, essa ideia do sublime e, ao mesmo tempo, associado ao perigo, ao prazer e desprazer, né? Nosso querido Freud bebeu muito nessa fonte para falar justamente que o inconsciente não está ali querendo, né, conversar só com um belo, com um bonitinho. Eventualmente ele gosta daquilo que vai dar a sensação de estar vivo, né, o desprazer. Né? E é muito interessante pegar essa contraposição, né, para pensar o teu lugar. Né? Eu sempre lembro, dando essa aula, de uma experiência que eu tive, né, em Foz do Iguaçu, né, que eu fui uma vez lá nas cataratas de Foz do Iguaçu, num dia que tinha um volume de água bom, e eu fui né, com a minha esposa, o pai dela, o meu filho, né, e nós fomos de barco pelo lado da Argentina. Né, você tem um barco que vai até... Assim, você fica praticamente embaixo da cachoeira, né? Aquela parede gigantesca de água. Não sei quantos metros estão ali, mas são muitos metros. E o volume de água, de milhões de litros de água descendo, né, por segundo ali. Né? É um negócio avassalador. E o barco chega pertinho, né? O cara já chega dando ré e voltando, mas quando você chega ali perto, naquela espuma, né, a sensação, pelo menos para mim, eu associo o sublime àquilo, né?
um medo, né, um negócio desesperador, né, você entra em pânico, mas ao mesmo tempo é de uma beleza absurda, uma experiência que você... eu sempre lembro desse momento como algo que, para mim, a definição de sublime está ali, né? Pelo menos na minha existência, de você é algo que você não tem controle, algo grandioso, majestoso, avassalador, né? De uma beleza absurda, mas que você não controla. Se aquilo ali, se o barquinho, se o motor falha naquele momento, adeus, né? Não teria essa aula, não teria esse curso, não teria, né, uma série de coisas que vieram depois. Então, essa ideia, né, do romântico como algo que traz esse arrebatamento. E a beleza romântica e nas relações amorosas, principalmente, a beleza está na morte, né? A beleza romântica ela é trágica, né? Os heróis românticos são heróis que morrem, né? Se Romeu e Julieta, né, continuassem casados, né, e tivessem que criar os filhos e levar num domingo no almoço na casa dos Montecos, outro domingo no almoço na casa dos Capuleto, a relação ia ser um horror, né? O que transforma Romeu e Julieta em Romeu e Julieta, né, ou Tristão e Isolda, ou vários outros casais e amores românticos, é a morte que potencializa, né? Eles morrem no auge, eles morrem no momento no pico do que seria aquele amor. Eles não conhecem a decadência, eles morrem ali no momento né, da mais perfeita tradução do amor. Um morre pelo outro. Né? E aí o amor romântico tem essa idealização, né? Assim, várias pinturas, né? Elas associam a ideia do amor romântico não só à morte, mas ao perigo, né? Aquele amor fortuito, aquela paixão, aventura, né? Sempre ligada à morte. Tem algo ali que, lembrando que estamos falando do século XVIII e ali os casamentos não se davam como vieram a se dar mais adiante, por escolhas pessoais, escolhas amorosas, os casamentos ali eram arranjados, os casamentos ali eram construídos numa outra lógica, né? E a paixão, a aventura, o perigo, o arrebatamento estava em outro lugar, né? Não estava necessariamente no casamento ou a relação amorosa ali, né? Tem até um texto ótimo do Giddens, né? Sobre o amor romântico, né? Naquele livro das Transformações da Intimidade. Ele fala que o amor romântico é uma invenção do Ocidente do século XVIII para cá, né? E aí dá para imaginar como que é essa ideia de um amor, né, em tempos onde a sociedade impõe as relações para os sujeitos, né? Então tem sempre esse caráter do fugidio, da escapulida, do amor proibido, e aí os romances, né? Se a vida não pode ser vivida, ela pode ser lida, pode ser imaginada, pode ser romanceada. Então, né, os romances trágicos ocupam esse papel também, né? E essa ideia do sono, né, das paixões, desse grande, desse lugar, né? Então, essa ideia, né, de tudo aquilo que pode despertar ideias de dor e perigo, ou seja, tudo aquilo que seja, num certo sentido, terrível, que diga respeito a objetos terríveis ou que atue de modo análogo ao terror, é uma fonte do sublime. Ou seja, é aquilo que produz a mais forte emoção que o espírito é capaz de sentir, né? Então, é uma boa definição do sublime, né? Que é tirar o sujeito do marasmo, né? Tirar o sujeito dali né? da vida, né? sem graça, né? E aí, um outro autor também, né? Que o Schlegel, ele fala do conceito de ironia, né? Que é um conceito interessante também para pensar a ironia como um lugar de produção de conhecimento, né? Um lugar também de uma forma de expressão, né? Que se contrapõe à razão, né? Que a ironia é justamente assim, se você tem uma realidade totalmente inóspita, totalmente desagradável, a ironia é uma forma de você enfrentar o medo, enfrentar o perigo, enfrentar o absurdo da existência. Então,
Ele coloca que se o pensamento não tem condições de abarcar o real, a ironia é como uma atitude espirituosa, bem-humorada, que tende a superar essa impossibilidade e empurrar o sujeito para ir além dos seus limites. E é interessante como nós usamos a ironia, usamos memes hoje, né? O meme hoje é uma forma de ironia muito interessante que assim, os maiores absurdos e as maiores tragédias, né, elas são, né, recheadas de ironia. Esses dias até estava completando, né, tinha várias matérias falando do 7-1 que o Brasil levou da Alemanha, né? E o que tinha de meme naquela época, né, circulando, assim, a tragédia ela vira, né, também um motivo de algo irônico, né? Nas discussões políticas, em várias discussões, a ironia é uma forma de você poder se expressar e poder falar a verdade, né? O próprio Freud falava que, né, pela ironia você pode falar tudo, inclusive a verdade, né? Coisas que você não pode dizer de uma forma normal, você pode falar através da ironia, né? Tem um texto de uma aluna nossa, da Silvana Santos, né? Campos, perdão. A Silvana ela fez um texto sobre um filme falando da comensalidade numa comédia francesa, numa comédia romântica, que o título do filme é Que Mal Fiz a Deus, né? E aí ele pega um casal de franceses, né, de uma família de classe média no interior da França, aquele casal bem francês típico do interior, né? E o casal tem 4 filhas, né? E aí uma filha casa com o judeu, a outra filha casa com o muçulmano, a outra filha casa com o asiático e a quarta filha casa com um africano, né? E aí as cenas de comensalidade, os jantares, né? O jantar de Natal, né, para a família, junto com as filhas e os 4 maridos, são pérolas, né? E é uma comédia, então, por ser comédia, o autor ali ele pode colocar na boca dos personagens todos os preconceitos que existem um contra o outro, contra o judeu, contra o árabe, contra os orientais, contra os negros, ali é uma farra, é uma festa de coisas que são ditas, mas que jamais poderiam ser ditas num filme que fosse um drama ou que fosse um filme, né, num filme com uma outra linguagem, né, de uma outra narrativa, né? A comédia permite, né, um falar do outro na cara dura, né, e falar, né, brincando, entre aspas, né, coisas que jamais poderiam ser ditas à mesa da família, né? Então é isso, né? A ironia ela traz essa possibilidade de você enfrentar um real que é inóspito, que é desagradável, que é insuportável. A ironia é uma maneira de você, né, brincar com isso também, né? E o tempo todo essa valorização da arte, né, como um lugar de você se aproximar de uma linguagem também que faça uma contraposição a esse racionalismo exagerado da ciência. E a estética como um caminho, a estética como um lugar, né? A educação estética para você também ajudar a ver coisas no mundo, né? Nós, no Néctar, né, nós temos, né, aquele projeto Cinema e Comensalidade, né? A arte ela é muito boa para você, a arte na linguagem do cinema, para nós, né? Ela é uma forma muito boa de você pensar questões ligadas ao campo da alimentação e nutrição pela arte, né? Até fazendo merchandising aqui, nós temos 3 livros que foram lançados, né, dessa série de Cinema e Comensalidade. O texto da Silvana está num desse, do Que Mal Fiz a Deus, né? Eu depois vou mandar esses livros para vocês, para mandar o PDF para quem tiver interesse. E aí, fazendo um merchan também, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, que tem os livros lá para vender. Nossos livros, se você comprar um combo, rola um descontão e o frete grátis. Bem, fechando esse momento merchandising, voltando aqui para a aula, a questão é do quanto a arte é uma linguagem que ajuda a pensar a própria ciência, né? Nós usamos a linguagem cinematográfica, a linguagem, né, artística do cinema, para pensar questões ligadas à comensalidade, ligadas à ciência, à nutrição, que a ciência não dá conta, né? Porque uma coisa é você pensar as questões clínicas e epidemiológicas da obesidade. Outra coisa é você pensar a estigmatização do corpo gordo. E isso tem filmes que fazem. Então, tem lá um texto legal
da Inês Alencastro também, que fala como que era o título? Você tem um rosto lindo, nunca pensou em fazer dieta? Que é uma frase do senso comum que aparece numa cena de um filme, que é uma frase que traduz todo o preconceito contra o corpo gordo, né? E é interessante como assim, nós podemos abordar questões da ciência usando a linguagem artística, né? E só para finalizar a aula aqui, né, o Nietzsche ele é um pensador que vem na sequência desse pensamento romântico, ele vai fazer uma crítica avassaladora sobre essa tentativa de predomínio do pensamento científico, de uma racionalidade extrema que afasta o homem da própria corporeidade, distancia o homem do próprio desejo, do corpo, né, de uma possibilidade de ter uma vida digna, de uma existência mais agradável, né? Então, ele vai falar que o predomínio da razão e da ciência vai justamente de encontro, né, a essa noção de prazer, de alegria, da força vital, né, do excesso. Né? O Nietzsche vai fazer uma contraposição do que é da ordem do apolíneo e do que é da ordem do dionisíaco, né? Colocando o Apolo nesse lugar da beleza, de uma racionalidade extrema, e o Dionísio como lugar, né, das paixões, da loucura, da bebida, né? O Dionísio é o deus do teatro, o deus da bebida. E ele fala, olha, não se trata de aniquilar o apolíneo e nem de aniquilar o dionisíaco. Nós somos Dionísio e Apolo, nós somos luz e sombra, nós temos essas duas dimensões, é preciso restaurar, é preciso equilibrar essas forças, né? E não apagar essas forças. E o discurso apolíneo, o discurso religioso, o discurso conservador, o discurso moralista, ele tenta apagar o que é da ordem do dionisíaco, o que é da ordem das paixões, o que é da ordem do diferente, né? Assim, o ódio que o conservadorismo e o moralismo têm do mundo e das discussões do mundo LGBTQIA+, isso é a cara do Nietzsche, né? Você vê o quanto ali você tem uma tentativa de apropriação, de domínio, de controle, de aniquilamento do outro que é diferente. Então, o Nietzsche é um autor ótimo para pensar essa dinâmica atual, né? Ele morreu em 1900, mas o pensamento do Nietzsche ele ajuda a gente a entender esse radicalismo, desse moralismo, desse conservadorismo atual, né? E ele fala dessa má consciência, né? Que transforma um homem num animal encarcerado, né? Na jaula dos costumes. Assim, o discurso dessa pretensa igualdade, desse lugar, né? De uma certa de um equilíbrio exagerado, né? de tratar o corpo como inimigo, de anular o prazer, a existência, a paixão e valorizar, né, os valores, né? E voltando ao primeiro slide lá do romantismo, né, daquela pintura, né, por trás daquela cena bucólica, por trás daquilo ali tem milhões de outros interesses. Por trás do discurso moralista, o que tem ali é um discurso de poder, um discurso, né, de uma vontade de dominar, é uma vontade de apequenar o outro, uma vontade de sobrepor ao outro. Então, né, o Nietzsche fala do ódio cristão contra os sentidos e o prazer. E nós estamos assistindo isso, né, um século e pouco depois, né, vendo justamente como que o discurso religioso, moralista, conservador é usado para aniquilar as paixões. Né? E ele fala que a moral racionalista foi erguida com a finalidade repressora para garantir e não para garantir o exercício da liberdade. Né? Que essa moral racionalista transformou tudo que é natural, espontâneo nos seres humanos em vício, falta, culpa, impôs a ele com os nomes de virtude, dever, tudo que reprime a natureza humana. Né? Então, é uma outra vertente desse romantismo, né, que aniquila a força criativa, que aniquila a paixão, que aniquila a força essa possibilidade de existir, né, de acordo com o interesse do sujeito. Né? Então, o Nietzsche coloca que essas paixões, desejos, vontade, refere-se à vida, à expansão da nossa força vital, portanto, não se referem ao bem ou ao mal, pois isso é uma invenção da moral racionalista. Então,
é interessante como, né, essa contraposição, né, da morte, né, do quanto isso coloca, né, esse peso, né, coloca essa imposição, né, uma tentativa de aniquilar a força criativa, a força, né, da existência e os desejos e os apetites do corpo, né? O corpo ali ele vai ficar subjugado a esse discurso moralista, né? Que, né, geralmente entra pelo caminho do preconceito, né? É um discurso muito covarde, muito, né, muito apequenador, né? Muito aniquilador da diferença, né? Então, o Nietzsche coloca essa perspectiva, né? Coloca esse discurso, né? Como uma perspectiva no campo de disputa de poder, né? Então, ele fala dessa vontade de poder, né? E essa vontade de verdade, né? Uma vontade de imposição de uma verdade, né, sobre o outro, esse desejo de dominar, esse desejo né, de aniquilar a força ativa do outro, né? Essas forças reativas, né, na tentativa de controlar, de ter o poder, né, de não aceitar, de não assumir, de não, né, permitir a possibilidade de haver um discurso diferente, uma contraposição, né, a esse discurso tradicional, né? E o Nietzsche vai falar justamente dessa necessidade de transvalorar, né, de avaliar os valores, de vamos pensar sobre os valores, o que está em jogo nesse jogo de valores morais, nesse jogo de valores, né, do senso comum, que são postos como uma verdade ou algo aceitável, desejável, né? E essa ideia dessa força, né, de perceber, né, essa possibilidade de uma análise mais profunda desses discursos que estão em jogo, né, que estão em voga, né, que parece que o Nietzsche escreveu isso lá no século XIX e parece que escreveu isso semana passada, né? Faz todo sentido. Ele leu Nietzsche hoje, faz todo sentido, né? E ele fala, assim, já finalizando aqui a aula, dessa ideia de um amor fati, de um amor ao destino, amor à vida, né? A aceitação entusiasmada da vida, né? A aceitação da dor, do prazer, do jogo de forças que é na vida. Então, né, essa aceitação do destino, né? Então, é legal pensar isso e trazer isso para os termos atuais e pensar como que o discurso racionalista e principalmente o discurso, alguns discursos vindo da biomedicina, como eles aniquilam a potência do corpo e ajustam, adequam o sujeito a um modelo de existência totalmente controlado, totalmente dentro das normas e da moral dominante, né? Então, o sujeito vai viver 100 anos, mas viver 100 anos sem risco, sem paixão, sem aventura, sem prazer, porque isso coloca a vida em risco. E o que os românticos falam é justamente ao contrário, né? Que o que potencializa a vida é o risco, né? É o oposto disso. Bem, eu vou fechar aqui para a gente poder conversar um pouco, né?